Pronto, estamos gravando mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, no Ceará. Hoje nós continuamos os estudos, vai ser um estudo bem especial. Vamos estudar o que os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, né? Que são chamados evangelhos sinóticos. O que eles vão dizer sobre a passagem que a gente viu em João, da expulsão dos vendedores do templo. E a gente vai ver, eu já vi aqui, acabei de ver, Antônio, o material que você me mandou, estou baixando agora. Tá. E aí a gente, já vou separando aqui, e a gente faz a leitura. Tem um quadrozinho comparativo também para a gente lembrar. Mas antes, vamos fazer nossa prece hoje. Eu vou pedir, então, quem deseja fazer? Então, Eu posso vou fazer. pedir. Pronto, Antônio, faça para a gente. Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos, antes de tudo, a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, nos confraternizando e nos preparando, Senhor, para aquilo que se constitui num banquete de luz, que é a discussão, a troca de ideias em relação à mensagem do teu Evangelho. Rogamos o amparo dos mentores espirituais deste trabalho, a fim de que possam nos iluminar, a fim de que possam abrir as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que possamos melhor entender e melhor sentir a tua mensagem. Pedimos desde já que as vibrações geradas possam se derramar sobre toda a nossa humanidade, sobre todos os nossos irmãos em sofrimento, apaziguando, amenizando, Senhor, os seus sofrimentos e colocando esperança e alento em seus corações. Que a tua paz seja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Amém. Então, meus amigos, vamos lá para o nosso estudo. E hoje, assim como todos os estudos, se possível, quem puder pegar um papelzinho para anotar, porque tem muita coisa interessante. Um papel, uma caneta, um lápis, que hoje vai ser um estudo bem rico nesse sentido, da gente poder registrar. Eu vi aqui o material, eu já vou colocar aqui um material bem legal comparativo das passagens que o Antônio elaborou, que vai facilitar bastante. Então, amigo Antônio, fica à vontade então para... Eu vi que tem muitas cores aqui, legenda bem legal. Seria interessante, assim, a gente começar a discutir e a gente entrar com a apresentação depois, né? Apenas uma sugestão, mas se quiser que a gente comece logo também, a gente começa também. Mas a tela inicial se apresenta que ela facilita porque ela compara, né? É verdade, é verdade. Vamos então, deixa eu pegar aqui a apresentação, seguir sua sugestão, realmente faz sentido. Vamos primeiro retornar aqui ao texto. Todos esses materiais, como sempre, a gente compartilha com vocês lá no grupo, e aqui a gente vai colocando tudo. Então tem de cada evangelista, tanto a tradução da Bíblia de Jerusalém, como também a tradução do Haroldo. Eu vi que estava faltando no material alguns textos e hoje eu incluí, de uma completada. Mas aqui então estão os textos de Mateus, Lucas, Marcos e João.
entrou um companheiro nosso que está com a conta da diretoria Asas. Boa noite, meu amigo ou Oi, amiga. gente. Desculpa, eu entrei com o login do Asas. Desculpa aí. Sem Boa problema, noite. Tem Alexandre. nada não, sou eu, Alexandre, viu? Tudo bem, Tran- Antônio, Tudo Ismael, bom? Larissa, todos Tudo vocês, um bom? abraço, boa noite. Tudo em paz, meu amigo. Boa noite. Larissa hoje não vai poder participar, mas ela está aqui recebendo as vibrações, está terminando um trabalho, que é, que é a tese dela, que eu vou entregar segunda-feira. Está Deus abençoe. na reta final. Então, meus amigos, vamos fazer a leitura e vamos fazer a leitura dos textos. Para não ficar tanto texto, vamos ler apenas uma tradução, fazendo algumas comparações. Vamos ler a tradução do Haroldo, e aí, se houver alguma comparação eu fiz alguns grifos de algumas coisas que estão diferentes em relação, uma tradução em relação à outra, né? Mas vamos lá, eu vou começar a leitura e vou compartilhando com vocês. Primeiro em Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 17. E o Haroldo coloca expulsão dos vendilhões do templo. Hein, Ismael, por que tu não compartilha aquela tela que já Nossa, tem gente, eu agora? achei que... Perdão, eu achei que eu estava compartilhando, Antônio. Saiu, não foi? Deixa eu colocar aqui. Achei que estava na tela de vocês. Vamos lá, ver se... Agora veio. Pronto. Então, vamos fazer a leitura, aí depois eu passo para o material que você me mandou, que já está aqui no ponto, viu, Antônio? Esse aqui, né? Maravilha. Então, Mateus capítulo 21, versículos 12 a 17. O Haroldo intitula esse trecho, essa perícope, a gente usa muito essa palavra perícope entre os NEPs, e é sempre bom a gente explicar o que é, né? Um trecho do Evangelho que tem mais ou menos uma linha de raciocínio, início, meio e fim. E aí o Haroldo coloca a expulsão dos vendilhões do templo, como a gente sabe. A Bíblia de Jerusalém bota quase a mesma coisa, os vendedores expulsos do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E diz a eles: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vendo os sumos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fez, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes diz, sim, nunca lestes da boca de infantes e lactentes, não sei se é lactentes ou lactantes, restauraste o louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali pernoitou. Então, esse é o texto de Mateus, como está na tradução do Haroldo. Eu fiz apenas um grifo nesse versículo 16. Aliás, botei em negrito, né? Restauraste o louvor, ele coloca, e a Bíblia de Jerusalém usa uma outra palavra, preparaste um louvor. Depois a gente tenta entender essas escolhas de tradução com palavras que têm um sentido um pouco distinto, né? Foi a primeira vez que eu percebi isso. Nem no grupo que estudou isso antes, da Paraíba, que fez esse material, eu acho que o pessoal não comentou sobre isso. Mas a gente já vê algumas citações que a gente não viu no estudo de João, né? E outra coisa que a gente pode perceber é que Mateus fala dessa cena no capítulo 21, né? Então, bem mais à frente do que João, que faz no capítulo 2, no início, né?
do Evangelho de João. Aqui Mateus e os outros evangelistas vão retratar essa cena um pouco mais à frente no Evangelho. Aqui Aí, você já está Ismael, comentando. com licença, tem uma curiosidade À vontade. interessante, que cada evangelista coloca esse dia de entrada num dia diferente da semana, né? E alguns estudiosos, eles sinalizam, através de provas bem pomposas, de que cena desse tipo não ocorreu uma única vez. Ela ocorreu mais de uma vez a entrada de Jesus no templo com esse tipo de ação. Alguns historiadores colocam isso, né? Só para poder frisar essa questão, tá? Câmbio. Ótimo, Antônio. Muito bem lembrado. Tinha até eu tinha até visto aqui um texto de um estudioso que justamente falava disso, dessas sequências diferentes nos evangelistas. Depois, se eu achar aqui, eu mostro para vocês. Mas o Adalberto fez um comentário aqui. Depois de um momento de fúria, teve serenidade para fazer curas, um pouco complicado. Pois é, Adalberto, como a gente viu, essa passagem, ela tem um quê de simbolismo muito profundo. Então, a gente vai ver aqui que essas curas não estão por acaso aqui no meio, esse grito das crianças também não é por acaso, essas citações, tudo isso aqui, com certeza, a gente vai perceber mais à frente o, o significado espiritual por trás dessa cena. É muito mais do que. Então, à luz de uma lógica, de um fato, assim, corriqueiro da vida, parece estranho, mas a gente já percebeu em muitas passagens do Evangelho como o sentido simbólico espiritual muitas vezes está acima dessa preocupação com uma sequência lógica dos fatos. Deu para entender? Ok, então, a gente pode seguir com a leitura dos outros evangelistas. Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer em relação a algum ponto aqui dessa primeira leitura nossa aqui de Mateus? Então, caso não, vamos seguir para Marcos, para Marcos. E aí eu vou pedir para alguém fazer a leitura, geralmente pego aqui a ordem alfabética para não esquecer de ninguém. Então, Antônio, você pode fazer a leitura de Marcos. Deixa eu colocar a tradução do Haroldo aqui. Pronto. Pode ser, Antônio? Perdão, já estava lendo e meu microfone estava Ah, desativado. sem problema, sem problema. Dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse utensílio através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Olha aí, vamos perceber alguns elementos diferentes, embora a cena pareça muito com a cena de Marcos. A gente depois vai vendo um quadro comparativo que o Antônio nos trouxe, como enxergar esses pontos. Mas, de cara, eu coloquei esse grifo
Por que eu coloquei? Deixa eu ver se eu me lembro. Não permitir que ninguém carregasse objetos através do tempo. Só foi pontuando que isso só é falado em Marcos. Essa questão de que Jesus não permitia, além dessa questão da expulsão em si, de virar as cadeiras, as mesas. E em João a gente viu, tem o detalhe do chicote, né? Em Marcos há essa menção ao transporte de utensílios ou objetos através do tempo. Só um destaque. A gente viu também que Marcos, no capítulo 11 também, um pouco mais à frente, né? Alguma dúvida, algum ponto a acrescentar Não, aí ele sobre também Marcos? ele não falou das crianças, ele falou turba, né? Isso, é Ele não verdade. detalhou, né? As crianças. Ele não traz o grito das crianças, a citação também que Isso. fala do... Rosana, É verdade. E depois a gente vai ver de onde vêm essas passagens, né? De onde elas são resgatadas. Mais algum ponto que vocês perceberam ou queiram, ou dúvida? Então vamos... É bom que a gente faça essa leitura. Israel, você ia falar? Não. Talvez no último ali a gente faz um geral, que eu tava vendo assim que também logo abaixo, depois que você grifou ali, não está escrito que a minha casa seja chamada casa de oração para todas as nações. Ali a gente vê ele como ele fazendo um questionamento, uma pergunta, né? E já em Mateus, um pouco, não. Mas daí a gente vai ver também a característica do próprio evangelista mesmo, né? Que Mateus está, na verdade, falando mais diretamente para os judeus, né? Que eles já conhecem, que está escrito na lei. Ele está fazendo referência à Torá, né? As leis e os ensinamentos. Não só a Torá, como, vamos dizer assim, as interpretações dos sábios, né? Muito bom. Também não tinha percebido isso. É bom que a gente vá internalizando essa cena agora um pouco diferente, mas muito, muito semelhante, mas com outros elementos e citações, né? E Lucas, eu acho que é a narração mais menor, né? Mais curta, e que tem muitos dos elementos que foram falados antes. Mas é interessante que a Bíblia de Jerusalém, ela divide a passagem de Lucas em dois trechos. Já o Novo Testamento do Haroldo coloca tudo junto. Então, vamos ler dessa vez a Bíblia de Jerusalém? Eu vou ler, já que é curtinho. Os vendedores expulsos do templo. E, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. E ensinamento do templo. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuraram fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Eu também só destaquei esse ponto do fato de que ele ensinava diariamente no templo, e eu achei bem significativo essa informação, né? Que está só em Lucas, mas é uma informação interessante, que Jesus estava sempre... Não era um ambiente que ele estava frequentando ali, estava de passagem ali, era algo que ele realmente frequentava diariamente, né? Então é isso. Mas sobre Lucas, algum ponto a tem um detalhe acrescentar, alguma dúvida? aqui, que ele fala o seguinte, o Lucas, né? Mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo ouvia. Aí já em Mateus, em Marcos,
ele dizia, procuravam como fazê-lo perecer. Eles o temiam. Né? E Lucas já colocou assim, mas não encontraram o que fazer. Assim, só pequena diferença, né? Sim, sim, é verdade. Até tem a gente viu um quadro comparativo, mas eu acho que... Antônio, você acha que a gente pode entrar logo no seu material agora? Ou... Pode, são só alguns apontamentos que a gente gostaria de fazer Ótimo. para se situar um pouquinho nesse texto, né? Aí, posso dar seguimento? Pode ficar à vontade. Aí nós estamos fazendo um quadro comparativo dos 3 evangelistas, né? Narrando aí E uma primeira coisa interessante que nós vamos ver é que talvez isso seja atribuído pela capacidade de observação, pela convivência, mas nós vimos lá que João ele narra essa passagem, né, em 10 versos. Mateus em 6, Marcos em 5 e Lucas em 4. Né? Então a gente vê uma gradação bem interessante aí, que é bem assim, curiosa, né? No mínimo curiosa, né? Mas nós fizemos essa comparação apenas para que a gente pudesse ter uma noção do porquê que eles são sinóticos, né? E para a gente ver pontos específicos, tanto para que nós pudéssemos fazer o fechamento moral, como para a gente entender de uma forma assim bem abrangente, né? Isso não é uma análise literária, é uma forma bem abrangente, como é que as passagens estão divididas. Então, no próximo quadro, que é aquele colorido, né? Próxima folha, o que é que nós fizemos? Nós colocamos em cores os assuntos que são correlatos, não é? Que cada um narra. E aí nós vamos ver que ele possui aí, geralmente, 6 movimentos, digamos assim, 6 movimentos. O movimento de entrada no templo, que cada um narra do seu jeito, não é? O movimento de expulsão, depois há uma citação do Velho Testamento, das Escrituras, depois há o quê? Uma integração, uma integração não, o que está escrito aí? Indignação dos sacerdotes. Indignação dos sacerdotes, né? Depois nós temos o encanto do povo, e depois nós temos a saída do templo, que Lucas é o único que não narra. Tá? Então nós vemos que esses 6 movimentos, mais ou menos, eles dão uma visão muito parecida de cada evangelista, como cada evangelista narra o fato. Por isso eles são sinóticos, né? Eles convergem para um mesmo ponto. Né? E esses movimentos também podem nos ajudar a fazermos assim aquele fechamento moral baseado no que nós vimos em João. As partes que não estão grifadas, né, são partes que cada evangelista citou por si. Né? Então nós temos que lembrar, no que foi dito aqui anteriormente, hoje, que Mateus e João provavelmente presenciaram essa cena no templo. Né? Marcos e Lucas não presenciaram essa cena no templo. Então, Marcos colheu essa informação provavelmente do Evangelho de Mateus, provavelmente de testemunhas, não é? Porque apesar dos historiadores, eles não... se a gente for pesquisar, os historiadores não colocam, às vezes, Mateus... Uns colocam Mateus como o primeiro evangelista que escreveu, outros não. Tem gente que diz que o Evangelho de Marcos surgiu primeiro que o Evangelho de Mateus, né? Mas as datas que muitos historiadores dão estão muito fora, não é? Quando nós vamos pegar o livro Paulo e Estevão, nós vamos verificar que desde o ano 34 depois de Cristo, portanto, um ano depois da sua morte, Mateus, né, ou Levi, já fazia anotações sobre os ensinamentos do Cristo. Né? Lá no livro Paulo e Estevão, nós temos nada mais, nada menos do que 19 citações de Mateus, no livro Paulo e Estevão, onde ele se refere com
os termos, dizendo assim, as anotações de Levi, os textos de Levi. Nós temos 19 citações no livro Paulo e Estevão. Tá? E essas citações, elas começam, são 16 que falam anotações de Levi, e são 3 que falam em Mateus, o nome de Mateus, tá? No livro Paulo e Estevão. Né? E que essas anotações começaram no ano 34 já, ou seja, um ano após a morte de Jesus. O que nos dá a entender, baseado no que também a gente lê em Humberto de Campos, e o que a gente lê em Amélia Rodrigues, que Mateus tinha o costume de ficar registrando os acontecimentos, né? Tanto que os primeiros textos que foram utilizados na Casa do Caminho, os primeiros textos que foram utilizados para as pregações eram as anotações de Levi. As anotações de Levi, conforme nós comparamos lá, lemos no Paulo e Estevão, elas foram muito cobiçadas por Paulo, por vários evangelistas e vários simpatizantes do Evangelho, que queriam alguma coisa para ler. E o que se tinha naquela época eram as anotações de Levi. Né? Então, por isso aí, Mateus ele tem uma carga um pouco maior, e ele faz citações, e como ele presenciou, provavelmente essas citações que ele está fazendo, ele as ouviu, né? E ele transcreveu. Né? Marcos, da onde Marcos tirou o que está escrito aí, que não era permitido ninguém carregar, levar coisas no templo, não sei de onde foi que fonte foi essa, né? Mas só está realmente em Marcos, né? Mas ninguém menciona isso daí. Né? E até estranho, porque como que as pessoas não podiam levar nada no templo se elas tinham que estar carregando os animais para os sacrifícios, né? Então... Licença mesmo. Essa parte fazia parte da proibição de carregar objetos pelo templo. Não era o templo como um todo, mas especificamente na parte em que Jesus expulsa os vendilhões. Era uma área sagrada que até um coxo, um aleijado, não poderia passar por ali com a muleta, para você ver a seriedade da coisa. Então, não se podia trafegar ali com mercadorias, com animais. Então, Jesus condena bem em cima disso aí. Aquilo era uma área ali destinada a todos os povos, a área dos gentios ali, onde deveria ser um local de oração para outros povos, inclusive. E era uma área sagrada. Então, essa recomendação já estava lá dentro da cultura religiosa judaica. Eu queria acrescentar isso. Israel, com certeza também, Ismael, a gente já viu isso no NEP lá da Paraíba, pode complementar a informação. Obrigado, meu irmão. Bem colocado. Mas o que eu acho estranho é só Marcos ter citado. Né? E João e Mateus, que conviveram, não citaram. Mas essa sua colocação é bem importante mesmo. Né? Bem interessante mesmo. Talvez por isso Marcos tenha citado, eu não sei realmente qual foi. Pode ser que ele tenha pego essa informação do costume, né? Já que conforme você colocou, se já existia essa norma, pode ser que ele tenha pego isso da norma, né? Porque essa informação está colocada aí como uma citação apenas, não é isso? Bom, isso. A colocação, o que nós estamos colocando aí é só para fazer essa comparação, para ficar melhor assim a gente visualizar, a grosso modo falando, né? Mas passando um pouco para baixo, aí vem algumas coisas que chamaram a atenção. Quando ele cita lá, né, que a minha casa será chamada, né, casa de oração, ele está citando Isaías. Então, existe uma combinação, ele cita Isaías e ele cita Jeremias juntos. Né? E é interessante, lá em Isaías 56:7, quando ele vai dizer, com efeito, né, minha casa será chamada casa, tá certo, de oração para todos os povos. E há uma coisa muito interessante, aproveitando a fala que o Alexandre deu aí agora, deu uma introdução bem legal, porque essa citação de Isaías, ela é muito assim interessante, porque é exatamente a terceira parte do livro de Isaías. E nessa parte, Isaías coloca, abre, é como se Yahvé abrisse o templo para todos os povos, não só para os hebreus, para todos os povos, inclusive aqueles da própria raça
que tinham trânsito proibido, inclusive para aqueles da própria raça que tinham trânsito proibido, né? E aí Isaías coloca isso de uma forma assim bem monumental. Por isso ele faz desse jeito. Eu pegando aqui um pequeno trecho de Isaías, eu gostaria só de pedir assim a caridade de vocês de ouvir, só para a gente assim se situar um pouquinho, para ver como é interessante. Então ele diz, olha, assim, né, fala o Senhor, observai o direito e praticai a justiça, pois a minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça a revelar-se. Feliz o homem que faz isto, o filho de Adão que se atém a isto, observando o sábado, sem desonrá-lo, guardando a sua mão de fazer qualquer mal. Não diga o filho do estrangeiro que se apegou ao Senhor, porque não diga o quê? O Senhor vai certamente separar-me do meu povo. Então, o que é que Isaías está dizendo aqui? Que a pessoa já não vai se sentir excluída. Não se sinta excluída, tá certo? Não diga o eunuco. O que é o eunuco? O eunuco é aquelas pessoas que tinham, ou que eram castradas, ou que tinham atrofia nos seus órgãos de virilidade, ou que não reproduziam, eram os eunucos, né? Então, essas pessoas elas eram também proibidas, né? Depois nós vamos ver lá na frente de frequentar, de iniciar o sacerdócio, de participar de determinadas práticas, né? Então, não diga ao eunuco, eu sou uma árvore seca, pois assim fala o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolhem fazer o que me agrada e que se mantêm na minha aliança, a estes eu reservarei na minha casa, nos meus muros, uma estrela com o seu nome. E aí ele prossegue falando, né? Então, aqui, nessa colocação de Isaías, ele basicamente ele faz essa aliança com todos os povos. Por que eu fiz questão de ler isso daqui? Porque quando Jesus faz essa citação, Jesus com certeza observava que ainda nessa época existiam as proibições em relação aos estrangeiros. Existiam as proibições em relação às pessoas que tinham determinados defeitos. Então, o que Jesus faz ali para lembrar os sacerdotes, olha, as Escrituras dizem isso. O templo deveria estar seguindo aquilo que as Escrituras colocam e não fazendo esse cerceamento, né? Então, Jesus ele faz um enfrentamento aí muito interessante do meu ponto de vista, né? Em que ele mostra que realmente a casa de Deus, o templo, é para estar aberto para todos, né? E que a história do sacrifício, Isaías dá a entender aqui, que esse sacrifício ele poderia ser substituído pela oração e não pelo sacrifício de animais, se a gente for ler todo o resto da passagem de Isaías. Então isso foi, na realidade, para eles, para os sacerdotes, uma afronta muito grande, porque era exatamente aí onde eles mantinham o poderio e mantinham todo o interesse comercial que eles tinham, né? Então, essa citação é uma citação que nós consideramos assim bastante interessante, quando ele faz essa colocação, Isaías. E Jeremias, quando ele diz aí em Jeremias 7:11, este templo onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões aos vossos olhos, né? E aí em Jeremias, vamos pegar aqui Jeremias, aí Jeremias faz uma colocação bem interessante, né? Nós temos isso aqui em Jeremias 7:11, e aí Jesus faz um outro chamamento. Que outro chamamento que é? Ele alerta para aqueles sacerdotes, desde a época de Jeremias, que usavam o templo a seu próprio favor e não para respeitar a aliança de Deus. Então, o que é que Jeremias coloca? Eu também pediria licença para ler um pequeno trecho e para fazer uma pequena explicação. Jeremias ele coloca que muitos sacerdotes e frequentadores, eles cometiam todo tipo de iniquidade e depois se refugiavam no templo como que para lavar os seus pecados e sair e continuar praticando. E Jeremias chama a atenção de uma forma... Esse trecho de Jeremias faz parte de um discurso que ele fez na porta do templo. Então, ele chegou na porta do templo e fez esse discurso na porta do templo, né? Então, um exemplo. Ele pega e diz assim, né?
escutai a palavra do Senhor, vós todos de Judá, que entrais por estas portas, para vos prosternardes diante do Senhor. Assim fala o Senhor de todo o poder, o Deus de Israel. Melhorai vossa conduta. Prestem bem atenção, olha. Melhorai vossa conduta, né? Vossa maneira de agir, para que eu possa morar convosco neste lugar. Não vos embaleis em palavras ilusórias, né? Repetindo, palácio do Senhor, casa do Senhor, o Senhor está aqui. Procurar, em vez disso, emendar seriamente vossa conduta, vossa maneira de agir, defendendo ativamente o direito na vida social. Tá? Não exploreis o migrante, o órfão, a viúva, não derrameis sangue inocente neste lugar. Não corrais atrás de deuses estranhos para a vossa desgraça. Então poderei morar convosco neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde sempre e para sempre. E aí ele começa a falar mais de práticas que eles tinham. E nesse discurso de Jeremias, ele fala para não confundir a casa de Deus, e ele diz, olha, e lá na frente, ele fala, e depois ao lugar que me pertencia em Shiló, ou Siló, conforme onde outrora fiz habitar o meu nome. A que ele está se referindo? Ele está se referindo àquela questão onde os israelitas entraram em confronto com os filisteus. Onde Israel foi, a Arca da Aliança estava em Siló, guardada lá. E os filisteus começaram a aumentar em número e declararam guerra a Israel. Israel partiu para combater os filisteus, né? Lá na famosa batalha de Ebel-Nezer, né? E aí o que aconteceu? Israel foi vencido. E na primeira batalha, os filisteus mataram 4.000 israelenses. Os sobreviventes, eles voltaram para o acampamento e os anciãos perguntaram, rapaz, por que foi que Yahvé permitiu que nós fôssemos vencidos? Por quê? Aí o que é que os anciãos falaram? Vá até Siló e pegue a Arca da Aliança e traga para cá. Então eles foram até lá, Siló, e pegaram a Arca da Aliança para trazer para o lugar onde estava a batalha. Só que lá em Siló, quem estava guardando a Arca da Aliança eram 2 sacerdotes, que eram o Rofini e o Finéias, que eram filhos de Eli. E os filhos de Eli, sacerdotes, eram acostumados, eles faziam prevaricação até na porta do templo. Eles tinham condutas infiéis com outras mulheres até na porta do templo. Então, havia um desgoverno completo, e depois entravam no templo para se purificar, né? Então, o que Jeremias coloca isso, olha, esse povo começou a fazer isso e perdeu completamente a proteção de Deus. Então, não façam vocês a mesma coisa, né? Aí, o que aconteceu? Eles levaram a Arca de Aliança para lá. Quando a Arca de Aliança chegou no campo de batalha, houve um grande alarido, um grande grito dos hebreus. E esse grito, diz a Bíblia lá, que foi tão forte que a terra tremeu, né? E os filisteus, quando souberam disso, começaram a ficar com medo. E souberam que a Arca de Aliança tinha chegado. Aí eles começaram a perguntar, rapaz, ai de nós, nunca aconteceu isso conosco. Eles trouxeram a Arca da Aliança, e esse Deus foi o mesmo Deus que soltou as pragas no Egito. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Mas foram para cima mesmo assim, né? E venceram os israelitas, né? E nessa segunda batalha morreram 30.000 israelitas, né? E eles tomaram a Arca. Presta atenção na quantidade de sequências, só para terminar. Aí, quando isso aconteceu, um mensageiro correu, voltou a Siló. Quando chegou lá, Eli estava na beira da estrada esperando, que a arca para eles é uma coisa extremamente sagrada, e o mensageiro disse, olha, fomos vencidos e os filisteus roubaram a arca. Então Eli, quando soube, e seus 2 filhos foram mortos, porque os 2 filhos foram assassinados também, né? Tanto o Rofini como o Finéias. Aí Eli teve um choque, caiu para trás, bateu a cabeça numa porta, quebrou o pescoço e morreu. E a mulher
tá certo, de Finéias, tá certo, estava grávida. Quando soube que o marido tinha morrido e o sogro tinha morrido, entrou em trabalho de parto, nasceu a criança, mas ela também morreu do parto. Né? E aí começa a surgir uma série de coisas. Então, o que Jeremias está dizendo, quando ele faz essa referência de que Deus abandonou Siló devido à prevaricação dos homens, ele faz, quando Jesus cita isso, ele está exatamente mostrando que, olha, o que vocês estão fazendo com o templo hoje pode fazer com que vocês rompam essa aliança com Deus. Então, Jesus chama essa citação baseada nessa escritura de Jeremias. Por isso que a colocação de Jesus, eu entendo assim, muito profunda, eu não estou fazendo aqui toda a análise para não me estender muito, mas tem muito a ver essa citação que Jesus colocou em relação ao que estava acontecendo no templo naquela época. Né? Mas isso parece que os sacerdotes ficaram assim... esse temor dos sacerdotes foi muito mais por conta, eu acho, das escrituras também, porque as escrituras eram muito categóricas em relação àquilo que aconteceu. E os sacerdotes sabiam do que eles faziam. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Né? Então, nós trouxemos essas duas partes, né, para que vocês pudessem ver. E uma última informação, que é para a gente abrir a discussão, é quando ele fala aqui dos cegos e dos coxos, né? Porque quando ele fala dos cegos, dos coxos, né, havia, tá certo, nas escrituras, uma proibição desde a época de Moisés. Aí eu trouxe aí um trecho de Levítico, né, em relação à iniciação do sacerdócio, quando ele dizia que, pois, nenhum homem deve... Isso aí é uma mensagem que Yahvé transmitiu para Moisés falar para Arão. Lá no texto vocês podem ver isso com mais calma. Pois nenhum homem deve se aproximar de onde? Do templo, do templo mesmo, para poder fazer a sua iniciação, caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado. Aí ele narra mais um horror de defeitos e termina, ou seja, eunuco. Por que eu trouxe esse trecho aqui? Quem que se aproximou de Jesus quando Jesus estava no templo e ele falou a citação? Coxos e cegos, e Jesus os curou dentro do templo. Então a gente imagina o choque que isso causou para os sacerdotes, né? Porque havia essa proibição, tá certo? E em relação aos eunucos, essa proibição está em Levítico e está em Deuteronômio, onde ele diz que um homem com testículos esmagados ou com um membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Yahvé. Né? Então haviam essas proibições. Os profetas já vieram antecipar, tá certo, a derrubação dessas proibições e mostrando que Deus era um pai de todos, não só um pai de Israel. E Jesus, o que ele faz? Ele pega e ratifica tudo isso, não é? Por isso as colocações de Jesus, as citações que Jesus fez, não estão colocadas aí à toa. Elas têm realmente um fundamento tanto com a história de Israel quanto com o propósito de Deus em relação à prática religiosa do povo de Israel. Então, eu trouxe apenas esses pequenos apontamentos. Me desculpe se eu me estendi, mas eu tentei resumir, porque tem muita coisa aqui no meio de tudo isso, e eu gostaria de abrir assim, a discussão, de ouvir, né, para que todos possam corrigir ou engrandecer aí as colocações. Achei fantástico, Antônio. Achei muito bom essa contextualização das cenas do Antigo Testamento, Jeremias. Apenas para complementar, eu tenho até aqui, dentro daquela história que você falava de Jeremias, tem um trecho até que está nesse material aqui, deixa eu ver, o slide 34, que vai fazer uma comparação interessante. Tem um comentarista chamado Kinner, que ele vai dizer o seguinte, que ele vai fazer uma comparação com um ato que Jeremias faz, simbolicamente orientado por Deus, de uma quebra de um jarro, de uma bilha, né? E é dentro dessa história aí que o Antônio estava falando, dentro desse contexto, em relação ao povo, aos atos do povo,
né? Jeremias estava avisando muito ao pessoal que eles estavam num caminho errado, né? E uma das formas de trazer essa mensagem foi através de a gente até comentou nas reuniões anteriores sobre uma possibilidade de Jesus ter feito uma profecia teatralizada, uma espécie de encenação que toma uma conotação de uma profecia mesmo, né? E aí o Kine apresenta essa possibilidade. Diz o seguinte: como a quebra do jarro por Jeremias no templo antes, lá em Jeremias 19, no templo anterior, né? Aquele templo mais primitivo, a época de Jeremias. A demonstração de Jesus, é engraçado que essa quebra de um jarro também foi no templo, né? Então, é uma associação bem possível. A demonstração de Jesus era um ato profético convidando ao arrependimento e avisando sobre a iminente destruição do templo. E aí tem a passagem em Jeremias, olha como é que ela está lá. Assim diz Yahvé a Jeremias: vai e compra uma bilha, um vaso, um jarro, né, na verdade, uma bilha de oleiro. Toma contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes. Sai em direção ao vale de Ben-Enom, o que está, na verdade, acho que está à entrada da porta dos cacos. Lá proclamarás as palavras que eu te disser. E aí, mais à frente, ele continua: tu quebrarás a bilha diante dos olhos dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim disse Yahvé dos exércitos: eu quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais consertado. Enterrarão em Totef por falta de lugar para enterrar. Então, uma profecia bem forte, né? Convocando as pessoas para uma mudança e arrependimento de atitude. Tem uma outra passagem de Jeremias, porque essa aqui está bem uma visão bem pessimista, né? Mas há uma outra passagem, uma outra parábola usando um vaso, que depois eu vou procurar e trazer para vocês, mas que também a gente vê no Antigo Testamento a humanidade sendo representada pelo povo daquela época, por Israel, simbolicamente sendo um vaso que é quebrado na mão do oleiro e é reconstruído pelo próprio oleiro, né? Aqui fala que o vaso não pode ser mais consertado, é uma forma bem forte na verdade, de advertir, mas a gente sabe que o vaso muitas vezes precisa ser quebrado nesse sentido assim mais simbólico, né? Nós precisamos muitas vezes do sofrimento para essa reconstrução. Então, uma mensagem bem profunda, só para complementar essa parte que o Antônio nos trouxe de Jeremias, né? É uma citação direta do Cristo a Jeremias. E aí, apenas para contextualizar mais ainda. Pois é, Alexandre, justamente, profecia mímica, né? Existe... E uma coisa interessante, Ismael, é que o jarro é um dos objetos sagrados que estava na arca, onde continha o maná de Deus, né? Olha só, como tudo se encaixa, né? Muito bom, gente. Aí, agora, alguém quer trazer mais algum comentário? Deixa eu voltar aqui para o material. Algum acréscimo, dúvida? Eu tenho algumas coisas também para complementar, mas eu não queria monopolizar também a fala. Depois eu continuo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ponto? Fique à vontade. Bem rapidinho, gente. Sobre essa passagem de Levítico que o Antônio trouxe, segue de coxo, isso também corrobora aquela proibição de que nem todo mundo podia transitar ali na área do templo, em certas áreas do templo, ainda que não estivesse carregando mercadorias, animais, perfumes, seja lá o que for, dinheiro.
tá certo? Então, isso aqui só para aquela parte lá. Era uma área de gentios, eles estavam ali numa área destinada aos gentios, salvo engano, era para os gentios convertidos ao judaísmo, para que fosse um lugar tão somente de oração. Por isso que Jesus enfatiza lá, minha casa não será chamada casa de oração para todas as nações, porque inclusive os convertidos, recém-convertidos ao judaísmo, deveriam utilizar-se daquele espaço ali para orar. E aí os ladrões, né? Dentre eles a família do José de Arimateia, mantinha um comércio ali, monopolizava o comércio ali, estava ali explorando, roubando, enganando, se aproveitando da fé do povo mais carente. Enfim, era isso. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Tem até um texto que vai. Depois eu vou tentar achar no material aqui também. Vai nessa linha do que você falou. Israel, fica à vontade. Outra coisa que é interessante também levar em consideração, já que a gente está fazendo uma comparação geral, aprofundando em cada elemento, vamos dizer assim, e dentro das profecias e dentro da lei em si, da Torá, é interessante ver que os sinóticos ali, a posição, como eu já tinha falado na semana passada, a posição dentro do evangelho, vamos dizer assim, dos sinóticos e a comparação com o evangelho de João, onde que vem, vamos dizer assim, localizada essa perícope, né, esse versículo. A gente vai ver lá que em João, ela está lá no começo do evangelho de João, e os três, tanto Mateus como Marcos e Lucas, elas estão depois da entrada do Messias em Jerusalém. Né? E lembrando também, vamos dizer assim, que claro que se João coloca ela diferente dos sinóticos ali, que ele também tinha noção dessas anotações de Mateus Levi, se foi o primeiro evangelista, vamos dizer assim, que relatava, vamos dizer assim, os seus evangelhos, ele deve ter seu motivo e o intuito que ele vem trazer, vamos dizer assim, com essa simbologia do templo em si, e a característica mais filosófica dentro do seu evangelho, né? E lembrando que os outros três, tanto apóstolo como evangelista ali, que está dentro dos sinóticos, eles não tinham visto a destruição do templo, né? E João, o evangelista João, ele já ele contempla esse todo, vamos dizer assim, esse desfecho, e talvez as características que ele traz do ensinamento dele mais profundo e filosófico, nesse sentido, e um pouco menos, talvez, os sinóticos ali, né, em relação a essas características que ainda o templo não havia sido destruído. Acho que é só isso, só para se situar assim, e a gente vê essas diferenças ali. E também, entre as diferenças do sinótico, essas características também é interessante a gente estudar e ter o olhar em relação para quem fala aquele evangelista, né? Para quem ele está direcionando os textos dele. Porque um detalha algumas coisas que o outro não detalha. Um fala mais para os judeus, outro fala mais para os gentios, outro já tem um contexto mais histórico, né? No caso de Lucas, ali sim, ele está mais preocupado com os detalhes, além de que, na verdade, ele teve no contato ali da fonte que seria da mãe de Jesus através de Lucas, de Lucas não, me fugiu aqui agora. É isso aí. Beleza, Israel. Qual era a dúvida mesmo? Você estava agora no final? Quem era a mãe de Na verdade, quem estava junto lá é Marcos, né? Que era discípulo de Paulo, né? João Marcos, né? É. Olha, a Alexandre trouxe o trecho que eu estava procurando. Era justamente esse, Alexandre, que vai falar sobre essa questão das proibições, né, no templo. E vai muito em encontro, né, ao que o Antônio trazia
em relação às citações que Jesus vai trazer em relação ao comportamento mesmo no templo, né? O que o texto está dizendo aqui? Os vendedores permaneciam no átrio do templo, o único lugar em que podiam penetrar os gentios, isto é, os não-judeus, e não dentro do templo propriamente dito. Tem uma citação de Isaías, acho que é a de Isaías, que tem essa conotação universal, né? Do templo como lugar também que abraça não só os judeus. E isso, como o Antônio falou, essa interpretação da lei dessa forma muito universal pelo Cristo vai irritar profundamente os fariseus, os saduceus, os escribas daquela época, como a gente vê na cena, inclusive já começando a planejar a morte mesmo, a perseguição e a morte do Cristo. Outra coisa. Alinhavam-se as... Sim, pode falar. Não, pode terminar, concluir aí. Alinhavam-se as mesas no pórtico, como de uso nas vias públicas, e vendiam bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso, óleo, sal, vinho. Além disso, havia os cambistas, como a gente estudou, né? Trocavam dracmas gregas e dinérios romanos por ciclos judeus, únicas moedas aceitas como ofertas. Inclusive, é a moeda que é utilizada até hoje, inclusive, o shekel, acho que é shekel, que ciclo em português. A troca era feita com ágio. Todos os vendedores e cambistas contribuíram com percentagens para os sacerdotes. E aí ele vai entrar, o pastorino, na questão da corrupção, né, da época. E Rabi Simeão ben Gamaliel, um dos Gamaliels aí da história do cristianismo, queixa-se dos altos preços extorsivos cobrados pelos vendedores do templo. Isso que fala é o pastorino, né? O que você ia falar, Israel? Aí, na verdade, dessa passagem, se a gente faz o link lá com Marcos, aquele citação de Marcos lá que não está emparelhado com os sinóticos, em relação ao alerta dele que não se podia entrar no templo com objeto nenhum, né? Então, na verdade, o que se comercializava dentro do templo eram só, vamos dizer assim, quem podia estar com... por isso essa questão de ser comércio ali dentro, né? E essas posturas, vamos dizer assim, de fazer o templo ali, mesmo sendo dentro do pátio dos gentios ali, uma área comercial. Porque para você entrar no templo ali, para entrar, você já fazia a purificação fora, né? Dentro as lavagens que você tinha, né? Os tanques que tinha na entrada do templo, para aqueles que vinham para se purificar, e era trocado as vestes, né? Imagine esse comércio aí dentro do templo, mesmo sendo nessa área dos gentios. Em relação também a Jeremias, lá é interessante também essa questão quando usa essa interpretação de vaso também, né? Como corpo físico em si, até em referência lá, de dizer que Paulo é o vaso escolhido, né? Saulo, pelo Cristo. Na verdade, sim, essa questão da simbologia também, do vaso como o recipiente do Espírito, né? Não só como a casa ali, né? O Beit, como a gente vai ver assim, que é relatado ali na passagem. E é interessante que na passagem ali, quando ele fala do templo, mas quando ele diz a minha casa será chamada casa de oração, ele já se refere à casa, não templo. Casa, oikos, eu acho que é interessante. Eu queria só fazer um resgate desses pontos que vocês estão trazendo e acrescentar algumas coisas já para a gente ir até anotando possíveis dúvidas que tenham ficado do texto. Tem uma palavra que é falada em Mateus, que é Hosana, né? Hosana, segundo uma nota da Bíblia de Jerusalém, Hosana
é uma palavra hebraica, em seu sentido primeiro, salva, por favor, que é pronunciada pelos infantes, né, pelas crianças, naquela cena. Imagine que cena, né, forte. No meio daquela manifestação do Cristo, crianças criando Hosana, filho de Davi, gritando Hosana, filho de Davi. Salva, por favor, que veio a tornar-se forma de aclamação. Que se refere, Ismael, exatamente ao Salmo 8. É a citação do Salmo 8 de Davi, que é um salmo de louvor, onde o Davi diz assim: Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o teu nome por toda a terra. Melhor que os céus, ela canta o teu esplendor. Aí vem, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito, fundastes o teu louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo vingativo. E continua um salmo de louvor muito interessante, Salmo número 8. Salmo 8, né? Justamente, né? A citação. Inclusive, esse slide que eu coloquei agora, justamente falando sobre isso. O Beacon fala que primeiro ele faz um comentário interessante, dizendo que esta é a primeira passagem dos evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, onde os saduceus são mencionados fazendo oposição direta a Jesus. A gente vê os fariseus, já os escribas, mas os saduceus, que eram uma corrente, né, dos doutores, dos doutores da lei. Inclusive, quem tiver dúvida, o Kardec faz uma explicação muito legal na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo sobre fariseus e saduceus, explicando as diferenças entre eles. Muitas vezes eles eram quase como que partidos opostos e brigavam. Enfim, apenas essa observação aí que o Beacon faz, que é a primeira vez que os saduceus são mencionados fazendo oposição. E a gente viu que em Mateus retrata essa passagem já bem adiantado do texto, quer dizer, já estava próximo da crucificação do Cristo. Então, as diversas correntes do farisaísmo, dos saduceus, dos doutores da lei, já estavam ali todas unidas nesse propósito realmente de ir de encontro ao Cristo, né? E aí pronto. Lembrando também, Ismael, que a maioria dos saduceus, eles eram sacerdotes responsáveis, na verdade, pela manutenção do templo. Então, eles eram responsáveis por muito dessa questão do controle dentro do templo em si. Muito bem lembrado. Daí os interesses estavam deles, associados ao templo, né? Além da questão das ideias um pouco diferentes em relação, inclusive, à própria ressurreição. Isso é um assunto que depois a gente comenta, mas eles haviam algumas divergências de saduceus e fariseus, mas o Israel lembrou bem que os saduceus eles tinham essa correlação com o templo bem direta, assim como os escribas também. E aí pronto, o Beacon fala do Salmo 8, né, como o Antônio comentava, que Jesus citou uma parte do Salmo 8, versículo 2, da Septuaginta. Septuaginta é uma tradução muito antiga da Bíblia hebraica, né, do Velho Testamento, do hebraico para o grego. É uma tradução que existia já na época do Cristo, né? Então, era muito referenciada já e estudada naquela época mesmo. Quem não estudava no hebraico pegava a Septuaginta para estudar em grego. Então, ele cita aqui essa Septuaginta, Salmo 8. Quando os líderes religiosos se recusavam a louvá-lo, as crianças preencheram a lacuna. O Beacon trazendo já esse ponto para a gente abrir os olhos e prestar atenção a essa cena, né? De que forma a gente deve interpretar e entender esse grito das crianças e esse salmo muito bonito que o Antônio trouxe. Acho bom depois a gente dar uma olhada mais cuidadosa, né? A menção direta é o versículo 2,
ele divulga tua majestade sobre o céu, pela boca das crianças e bebês. Mas depois é bom a gente pegar o contexto como o Antônio nos trouxe. É um salmo bem bonito, estava vendo aqui. E relacionar também essa questão do Hosana ali, assim, a própria perícope anterior dos sinóticos ali, que estão alinhados, né? Quando a entrada do Messias no templo lá, ele também é referenciado através do Hosanas ali, né? Hosana, o filho de Davi. É quando ele entra, a entrada triunfal dele em Por Jerusalém. isso que ele fala que é uma espécie de aclamação, né? O Alexandre até trouxe, eu acho que é sobre isso, né, Alexandre, que você trouxe aqui, que você copiou para a gente. Você pode até ler para a gente aí, ou comentar algo. Ismael. Não, esse texto aí que eu coloquei sobre os vendedores, é isso que você está falando? No átrio do templo? Aqui sobre, eu acho que é sobre Osana, né? Dicionário Sim, Davis. sobre Osana, porque já estava aqui embaixo. Mas foi o que você comentou, né? Que Osana realmente é uma oração, é um clamor por socorro. E aí o Antônio também citou o Salmo, né? Que é o Salmo 118, salvo engano, que Antônio falou, 118, 25, é uma aclamação do povo. É bem legal, tá aí. Eu estou me baseando muito no estudo que a gente fez lá na FEPB, né? Que Sim, é tem muita coisa a passagem que de eu estou vendo Mateus. aqui também. Pronto, é isso. Obrigado. Mas você trouxe o Salmo 118. Olha só que interessante. Também é uma possível citação, porque a gente estava falando do Salmo 8. Ou foi o Salmo 118 que você trouxe, Antônio? Porque os dois Foi o 8. têm. Foi o 8 Foi que o eu 8, trouxe. né? Só O que o Salmo 118 também tem um. vantagem, que aí tá 2, as Bíblias que eu consultei é 3, certo? Desculpa, você pode repetir que deu uma cortadinha. Diz que o verso que está citado aí, 2, nas Bíblias que eu consultei aqui é verso 3. É verdade. Existe. Vai acontecer isso às vezes. Tem Bíblias que tem uma ordem diferente, muda às vezes um, dois versículos, Ismael, mas é o texto. tá, o Salmo Uhum. 118, no versículo 26, diz uma coisa bem que se encaixa aí no que Jesus citou, né? Diz assim: Bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. Então, Jesus realmente está citando o Salmo, né? O Salmo 8, o 118, mas ele fazia referência, sim, aos Salmos. Verdade, Alexandre. Os dois salmos se encaixam muito bem aqui, eu estava vendo. Uma coisa que me chama muita atenção, os salmos, eles eram muito utilizados como um louvor, um pedido de socorro ou um atestado de comunhão com Deus. Os salmos são muito utilizados como essa prática, esse atestado de comunhão com Deus. Quando o hebreu ele recitava o salmo, é como se ele estivesse ali exercendo a sua comunhão com Deus. Então, isso tinha um significado muito poderoso para eles. Era muito significativo a recitar, tá certo? Cantar através de hinos um salmo. Né? Isso na cultura deles era muito significativo. Então, muitas das vezes, quando Jesus coloca isso, como ele o fez em várias partes do Evangelho, em várias partes do Novo Testamento, e não fez à toa, né? Ele fez isso realmente com o propósito que aquela cultura tinha. Então, eu acho que se nós não podemos assim deixar passar isso, porque é muito significativo para a gente entender a passagem, sabe? Então, a citação das Escrituras, combinado, tá certo, com o inário, com a oração através dos salmos, que era a forma, foi daí que foi gerado o movimento de oração mesmo, que não dá para explicar agora. Então, eu acho que isso é muito significativo para a gente tentar entender, ou ampliar o entendimento aí dessa passagem, não é? Câmbio. É verdade, Antônio. Até tem um autor inglês, eu acho que ele é inglês, é o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, e ele tem um livro sobre salmos. Aí tem uma citação dele,
e vai bem nessa linha. A gente até colocou no início de um vídeo musical que a gente fez no grupo musical que fazemos parte. Depois eu até, ao final, se der tempo, eu mostro para vocês. Ele diz que os salmos são poemas, e poemas cuja intenção eram serem cantados e não tratados doutrinais, nem mesmo sermões. C.S. Lewis. Então, ele traz essa conotação, né, de mais um poema, algo que devia ser cantado, orado, sentido, mais do que um tratado, um teológico, sermão. Então, a gente percebe isso muito forte na leitura, né, dos Salmos. Isso tá a gente colocou essa citação no início da música Salmo 23. Depois eu mostro para vocês. E aí, gente, para a gente fazer um resgate também, continuar esse resgate do que o Antônio nos trouxe, eu separei aqui também outras coisas. Olha só, como o Antônio comentou, o texto traz uma citação de Isaías, né? Isaías 56. E aí tem esse comentário do Kinner, que é interessante. Os não-judeus podiam entrar na parte judaica do templo somente na dor de morte. Quer dizer, era proibido, né? Mas apenas na situação extrema eles poderiam entrar na parte judaica do templo, na parte dos não-gentios. Todavia, a multidão barulhenta em volta das barracas de mercadorias consumia uma significante parte do grande espaço no tribunal dos gentios nas festas populares. Jesus aqui cita Isaías 56, versículo 7, que fala do templo sendo para os gentios também. Uma sutileza que alguns dos mais hábeis leitores de Mateus poderiam ter percebido. E a citação é a seguinte, né? Só trazendo novamente, porque eu acho que o Antônio já comentou, é só resgatando. Trá-los-ei ao Monte Santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou, dependendo da tradução, todas as nações. Algo bem, a gente até comentava, né, só reiterando, desse caráter universal, já desde essa mensagem de Isaías, dos Salmos, e que Jesus resgatava, e que certamente irritava um pouco alguns doutores da lei que tinham ainda essa visão um pouco mais fechada da mensagem de Yahvé, né, a mensagem divina. Apenas resgatando aí. Alguém quer comentar algo sobre? Foi apenas um lembrete. Outro lembrete, Jeremias 7:11, né? O Antônio contextualizou bem a cena, os fatos de Jeremias. Eu achei muito bom. Achei muito bom a gente ter essa visão contextual do que aconteceu em Jeremias. E essa citação de Jeremias, ele também dita Jeremias covil de ladrões, né? Referindo-se aos líderes religiosos do tempo de Jeremias, que achavam que seus interesses adquiridos no templo os protegiam da ira de Deus e da destruição do templo. As reivindicações messiânicas ameaçavam a hierarquia do templo, tanto quanto a destruição das mesas. Quer dizer, talvez eles tenham... O que Kinner está dizendo aqui?
que talvez os fariseus e saduceus e escribas presentes naquele momento se sentiram mais atingidos pelas citações do Cristo e a interpretação dele e a mensagem que ele trazia, do que a manifestação física ali de derrubar as mesas, de usar o chicote, de espantar os animais, né? Ele é interessante, né, essa interpretação, que é talvez um chicote mais forte, que é um chicote moral, né? E eu achei interessante esse ponto. E aí a citação que já foi falada. Interpretação, viu? Muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Realmente, o poder moral que o Cristo tinha, quando ele traz de volta a Escritura, ele pode ter provocado nas pessoas a própria debandada, por iniciativa das próprias pessoas, que se sentiram tocadas com a Escritura, com a menção da Escritura, porque a Escritura era de conhecimento das pessoas, né? Então, é um ponto de vista bem interessante, que eu acho que merece realmente ser considerado, né? Câmbio. É verdade, Antônio. É verdade. E pensar que a gente só para lembrar da parte física, né? E esquece o quanto de citação a gente viu aqui, né? O quanto de referência e quanto de mensagem profunda de transformação. Aí a citação, né? Este templo onde meu nome é invocado será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Mas eis que eu também vi, oráculo de Yahvé. Esse trecho, lá em Jeremias, é bem interessante, que esse termo covil também é utilizado para caverna. Os ladrões, quando eles roubavam as caravanas, eles roubavam, depois eles iam se esconder em caverna. E o covil que ele fala aí, a caverna, era o exemplo que muitos sacerdotes faziam todo tipo de iniquidade e se escondiam no templo, achando que no templo eles estariam sob a proteção de Deus. E aí Jeremias fala, e Yahvé está dizendo, olha, eu estou vendo isso, viu? Vocês não estão protegidos, não. Eu estou vendo o que é que vocês estão fazendo. Então ele desnuda as iniquidades dos sacerdotes, as iniquidades dos anciães, não é? E daqueles que tinham um determinado poder no templo, né? Ou seja, dizendo, olha, o fato de estar dentro do templo não vai proteger vocês de nada, não vai adiantar nada, não é? Então, o poder dessa citação de Jesus, eu acho muito grande para o contexto aí do que o Evangelho está colocando. Eu não sei se sou eu que estou inflamado demais, ou se vocês estão, hoje o pessoal está mais quieto, ou se vocês não estão vendo, mas para mim o contexto ele é muito poderoso, ele é muito significativo dentro da narração evangélica, né? Câmbio. Muito, Antônio, fantástico, mano. Demais essa comparação, esse resgate. Israel ia falar algo, realmente o pessoal está caladinho, gente, podem perguntar aí se não estiver entendendo, ou se estiver muito profundo. Não, tá legal. A gente está em silêncio porque está viajando aqui nessas análises, tanto... Refletindo, né? Na verdade, é tanto aspecto, na verdade, assim, que dentro desse contexto da simbologia e que traz para os dias de hoje, né, para o nosso entendimento, e também houve, vamos dizer assim, esse direcionamento para aquele povo da época, né, para ter essa visão também de entendimento futuro que a gente tem hoje, né? Imagine com a doutrina espírita a gente poder estar estudando esses evangelhos, né? E tendo outras perspectivas. Que na época já Jesus dava, mas ainda que não poderia falar tudo, mas que deixava fomentando no espírito desses que vivenciavam esse momento para essa interpretação e esse entendimento hoje. Que nada mais é para que a gente coloque em prática esse entendimento desse Pai misericordioso e esse Cristo governador do orbe terrestre. Câmbio. Uma coisa que eu estava raciocinando nessa fala do Israel, se nós fôssemos trazer para o dia de hoje,
Será que muitas das vezes nós, na condição de espíritas, eu estou falando de espíritas não por qualquer deferência, mas porque nós somos espíritas, será que nós não assumimos alguns desses papéis dos elementos evangélicos? Até que ponto eu cometo, entre aspas, todo tipo de iniquidade, me permito todo tipo de licenciosidade, mas no dia da reunião eu me curo e corro para dentro do centro espírita? Não, hoje eu não faço isso, eu não faço aquilo, hoje é um dia sagrado. Será que nós não estamos agindo como esses sacerdotes dessa época? Será que nós estamos realmente... o que é que nós temos dentro de nós? É o templo? É a casa? É o santuário? O que é que nós estamos fazendo? É um templo de pedra? O que é que nós temos dentro de nós? Qual é o verdadeiro culto que nós estamos prestando à espiritualidade superior, simbolizando a divindade, do trecho evangélico? Qual é o culto que nós estamos prestando através das nossas atitudes para que nós possamos vivenciar os postulados evangélicos, os postulados espíritas aos quais nós nos dedicamos? Até que ponto nós não estamos transformando o nosso coração nesse covil? Então, são reflexões que eu acho que merecem a gente pensar nelas. Porque muitas das vezes nós podemos estar fazendo essa negociação que o Jeremias falou. Nós podemos estar negociando com a divindade achando que a nossa vida normal, comum, ela está dissociada do nosso comportamento enquanto espíritas. E só que não. Só que não. Nós somos o tempo todo. Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão que merece assim, uma atenção, no mínimo uma atenção. Né? Se nós não estamos realmente fazendo isso, tudo isso que foi colocado. Se, de repente, nós não estamos... É aquilo que a gente falou da outra vez. Será que eu não estou sendo um cambista, o vendedor, o sacerdote, o chefe lá do sacerdote que está negociando a coisa, o gentil, tá certo? O falso judeu, o judeu? De repente, nós podemos estar ocupando vários papéis a depender do tipo de coisa que nós passamos na vida. Então, eu acho que essa contextualização, esse entendimento da parte histórica, da parte espiritual, do que está sendo visto, nós trazermos isso para a nossa vida, para a nossa conduta, e fazermos esse link, isso gera em nós um potencial de reflexão extremamente profunda. Ninguém mais pode ficar sossegado depois disso. Ninguém consegue sossegar. Né? Ninguém mais vai conseguir errar sossegado, vai conseguir errar tranquilo. Né? Não dá para errar tranquilo mais. Né? Então, são reflexões que eu estou fazendo a partir de mim, tá certo? Cada um que sabe de si. Né? Câmbio. Antônio Carlos, eu estou aqui no livro Vinha de Luz, né, no capítulo 92, Objetivo da Fé. Vai mais ou menos dentro do que você falou. Emmanuel diz: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Aí aqui no livro Hermance Dufour, traz também algo interessante, que ela fala o seguinte: desconstruir é uma necessidade inadiável. Ressignificar conceitos é o caminho de um futuro melhor. Pensar com a alma aberta às novas incursões nos costumes e nas relações é um ato corajoso de abrir horizontes, escalar etapas e estabelecer ciclos novos que avançam na direção da regeneração do planeta. Então, é exatamente isso que você colocou. Tantas informações, né, hoje, mas algo tão contemporâneo, né, que a gente realmente pode refletir exatamente nessa necessidade, o que a gente ainda precisa evoluir, né? Como se falou naquela expressão subida a Jerusalém, né? Nessa conversão, para a gente seguir
avançando, né? Porque a gente parece que parou naquele tempo em algumas questões, né? Lógico, há muitos avanços, mas a necessidade que a gente sempre fala dessa caminhada evolutiva, né? De mudar esses preconceitos, reavaliar nossas atitudes, né? E como você colocou, Antônio Carlos, cada um realmente precisa avaliar o que as necessidades, né? Principalmente nessa quarentena, né? Nesse cativeiro, que também é uma expressão que você usou, o que é que a gente precisa fazer para crescer, né? Para evoluir, para sair do que ainda nos prende tanto, né? Então foi bem valioso, assim, muita informação de fato, mas muitas fontes, mas todos convergem para essa necessidade de crescimento. Acho que talvez seja esse o grande convite aí de tudo que a gente está passando hoje, e não só, falou, nesse período de pandemia, mas esse convite que a gente recebe do Altíssimo, vamos dizer assim, das experiências que ele nos proporciona, de refazimento, vamos dizer assim, de novas posturas para ascensão espiritual de cada um, né? Muitas das vezes dentro de uma coletividade, e claro que esse processo começa dentro de cada um individualmente, né? Então, esse se desconstruir através desse período de reclusão, vamos dizer assim, tanto da pandemia, como no passado dentro da escravidão, onde na Páscoa que se comemora, né, que é essa libertação, esse refazimento, essa desconstrução, como você leu nesse último texto aí, onde ele fala, vamos dizer assim, porque para você reformar, vamos dizer assim, a casa ou o vaso antigo, velho, né, na simbologia lá, que a gente viu na passagem aí, de quebrar os vasos, né, quantos vasos mais terão que ser quebrados, né, para que a gente mude as nossas posturas, para que o oleiro reconstrua, né, para a gente ter novas posturas, né. Então faz parte dentro desse processo, né, que é a aproximação. Eu vejo muito a aproximação divina dentro desse período que a gente vivencia, estendendo a mão, vamos dizer assim, dando essa oportunidade para esse refazimento, mas que esse processo faz parte, né? Esse sofrimento que a gente vê hoje das perdas, claro que é um sofrimento interior de cada um dos entes queridos, mas a gente tem que lembrar esse ser maior que a gente é, esse ser imortal, né? É esquecer um pouquinho só, claro que a gente tem que se compadecer com o sofrimento, né? Mas esquecer que a gente só é matéria, só é carne, né? Tudo que a gente vivencia são experiências para o nosso refazimento e para essa nossa nova mudança de postura. E aí, como o Antônio falou, e onde nós nos encontramos, né? Trazendo para os tempos de hoje esse ensinamento. Será que seríamos aí o espírita saduceu ou o espírita fariseu? Aquele que defende a lei, vamos dizer assim, coloca uma cerca na doutrina, prega uma coisa e faz outra, né? Ou aquele ainda que se compraz no interesses da política, do preservação do templo ou da comercialização, vamos dizer assim, fora do templo, nos interesses próprios, né, da política em si, sendo esses saduceus, né? É de se refletir muito, né? Com certeza. É Não, isso eu aí. gostei muito desses comentários de vocês agora no final, até porque a gente abre bem esse nosso entendimento para entrar na parte moral da passagem, com uma mensagem muito profunda, trazida pelo Antônio, a Lili, Israel e demais companheiros, vocês falaram em desconstrução, e aí a gente volta àquela metáfora do vaso, né, que foi comentado. Eu até consegui ver aqui a passagem que eu tinha comentado, que Yahvé, né, Deus fala para Jeremias que nós somos, eis que como argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? Casa de Israel, a humanidade.
Então, nós somos esse vaso na mão do Criador, que muitas vezes precisa ser desconstruído, né, de algumas limitações, e, e o sofrimento vem para a gente refletir justamente nisso. O Israel falou muito bem dessa mensagem, conversa com o momento que a gente passa, e a necessidade também, só relembrando que vocês já ressaltaram, da gente não só ficar observando como essa mensagem atingia os fariseus e saduceus da época e o templo da época, mas o que somos nós no lugar deles também, qual é o nosso tempo, qual é o nosso covil, se nós estamos realmente sinceros nas nossas atitudes ou envoltos num conformismo, muitas vezes, utilizando a doutrina como um escudo para se esconder, como a gente viu nas cenas aí que Jeremias trouxe. É importante fazer essas reflexões. O Adalberto até disse, aí você pegou pesado, Antônio, que trouxe essa reflexão, mas é muito profundamente importante para a gente. Com certeza, fecharam com chave de ouro, disse Débora aqui. Vamos então, semana que vem, acho que a gente já poderia começar a interpretação moral da passagem. O que é que vocês acham? Acho que a gente já deu uma contextualizada boa em relação às citações, à reconstrução histórica, e a gente poderia já entrar mais na interpretação moral, né? Pode ser? Então, estamos combinados. Vamos aproveitar então, já que eu comentei com vocês do Salmo 23, e posso colocar a música como a nossa prece? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. A música Salmo 23, que é originalmente do grupo Acorde, a música, né, porque o texto é de um salmo de Davi, e nesse vídeo é interpretada pelo grupo Escolhas de Luz.
Lindo. Que assim seja. Lindo, lindo, gente. Boa noite, ótimo, bom final de semana. Para Boa todos noite, um nós. abraço, gente. Boa semana para todos, minha gente, viu? Fique com Boa Deus. semana, gente. Até mais, bom final de sexta. semana. Até mais, minha gente. Tchau, gente. Tchau, Débora. Débora.